Joia, pessoal, agora eu vou ajudar você a interpretar uma questão da segunda fase da Unicamp. Olha que fácil, presta atenção aqui comigo, segue esses passos que eu vou te mostrar, você vai ver como é fácil ir bem na Unicamp. Então é o seguinte, essa questão foi agora do vestibular de 2020, era a questão 18. Bom, essa questão, ela dizia o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. O tântalo, que esse é o símbolo, é um elemento metálico encontrado em baixíssima concentração na crosta terrestre. Então, só uma pausa aí, ele não tem muito tântalo na crosta terrestre. Tanto é que 70% das minas que onde a gente encontra esse elemento que está presente no mineral chamado coltan, se encontra na República Democrática do Congo. Então, 70% de todo o coltan do mundo está lá no Congo, na República Democrática do Congo. Continuando, é o rei da era digital, pois seu uso em capacitadores tem contribuído para a miniaturização de circuitos eletrônicos. Então, ele é usado muito nas indústrias de alta tecnologia, principalmente para fazer celulares e videogames e tudo, porque ele permite que o sistema seja menorzinho, né, e tenha a mesma velocidade, diminuindo o tamanho dos aparelhos. Miniaturização de circuitos eletrônicos, então ele permite que tenha aparelhos cada vez menores e mais eficientes. Continuando, em Bandulu, no leste do Congo, onde as minas de coltan, então minas de coltan lá no leste do Congo, aí tem o nome do coltan, que é columbita tantalita, são abundantes, existe um único painel solar para carregar os celulares. Olha só, quem tem celular então lá no Congo tem que carregar, só tem esse um painel solar e você espera a noite inteira, você deixa o celular carregando e carrega só 25%. Imagina a situação. Existe um único painel solar para carregar os celulares e os poucos que existem não são smartphones. A exploração de coltan não é ordenada, uniforme ou pacífica. Analistas da geopolítica contemporânea o consideram a estrela dos minerais de sangue. Então, esse é um fragmento de uma reportagem do El País. Se você quiser ler essa reportagem na íntegra, eu li, é sensacional, né? Dá muitos detalhes sobre a exploração desse coltan, o quanto de desgraça, né, e tristeza leva para essa população aí da República Democrática do Congo. Mas enfim, esse então era o enunciado dessa questão da Unicamp. Eu separei aqui algumas coisas que você deve fazer ao ler um enunciado. Então, quando você pega qualquer enunciado, gente, a primeira coisa, você vai escrever no rascunho. Você usa o rascunho, não deixa o rascunho em branco. Quando eu corrijo os vestibulares, eu vejo muito rascunho em branco, que a gente vê a tela, né? Aparece a página inteira do candidato. Poucos são os que usam o rascunho, então use esse rascunho, ele é o seu melhor amigo no vestibular. Nesse rascunho, você vai fazer mais ou menos isso que eu fiz aqui. Eu coloquei as principais palavras que, para minha interpretação, eu achei que eram dados importantes do enunciado. Então, eu peguei tântalo, eu peguei minas de coltan, eu peguei minerais de sangue. E aí você vai anotando no rascunho, estilo brainstorm, estilo chuva de ideias, de tempestade. No caso, chuva mesmo de palavras, né, de conceitos, que você pode usar como chave para responder de forma chave também. Então ele está falando que tem o coltan, que ele é voltado para fazer celulares. Na verdade, ele fala de smartphones, né? Mas os celulares mais modernos, com acesso à internet. Porque se ele fala celular, pode ser qualquer um, igual aquele que só fazia ligação, sabe? Então, que não tirava foto, enfim, por isso que não é smartphone. Então, ele chama de smartphones. Então, você entende que esses minérios são utilizados para fazer smartphones. E é num país pobre, num país que esses minerais são chamados de minerais de sangue. Por que será? Então aí você tem que associar o que é o coltan, o que é a República Democrática do Congo citada no texto. Se você estuda geografia, você já viu que é um dos países mais pobres. A próxima parte do vídeo vai ser só sobre a República Democrática do Congo. Eu vou passar todas as informações sobre esse país para você, as mais importantes, né?
E aí, para você conseguir responder. Então, vamos ler as perguntas que você também deve simplificá-las, assim como eu fiz. Olha só, a A dizia o seguinte: que país colonizou a atual República Democrática do Congo? Ou seja, o nome do país, direto e reto, sem enrolação. Que país colonizou? Você vai dar direto o nome do país, que a gente já vai ver na resolução daqui a pouco, que é a Bélgica. Em que período se deu a independência desse país? E a segunda pergunta da A é a data da independência, ou não sabe se é a data ou o ano exato, se você não lembrar, mas foi em 1960, se você falasse década de 60, qualquer coisa parecida, poderia aceitar. Então, muito fácil a A, ele pergunta diretamente, não tem como ter dúvida nessa questão, né? O nome do país que colonizou a República Democrática do Congo e quando esse país ficou independente, então, da Bélgica. Fácil, simples, com apenas 2 palavras você já pontuava A. Fica ligado na resolução que eu vou explicar certinho, escrever certinho um modelo ideal de resposta para você. Porque, gente, as respostas que a gente acha em sites, elas são muito floreadas, sabe? E eu não gosto disso, eu não ensino assim para os meus alunos, porque eu sou corretora de vestibular há 10 anos e eu sei como um corretor prefere ver a sua resposta. E sabe como que ele prefere? Não é aquela resposta hiper completa, cheia de escrito, de introduções, até chegar no assunto. Nós, corretores, preferimos respostas diretas e objetivas, direto ao ponto. Suas chances de pontuar aumentam muito dessa forma. E eu vou explicar por quê. Então, fica até a próxima parte do vídeo para ver a resolução em si. Aí a B, ele pergunta o seguinte: explique por que não há smartphones na região do Congo referida e por que o coltan é considerado um dos minerais de sangue. Então tá lá, porque 2 perguntas também. Por que não tem celular no Congo tanto, né? Tantos celulares no Congo, e por que esse coltan tá ligado a minerais de sangue? Essa B já estava mais difícil. Por quê? Ela tem que, você teria que relacionar coisas, e relacionar sempre é mais difícil para os candidatos, né? Então, por que não tem celular? Mas alguma coisa acontece lá no Congo que a maioria das pessoas não tem celular. Essa também, apesar de ser de relacionar, é muito óbvia. Por que as pessoas têm celular? Quando podem comprar. E por que não tem? Quando não pode comprar. Então, que resolução que a gente chega? Porque lá os celulares são caros e a maioria das pessoas são pobres, não é? Basicamente é isso, mas a gente vai responder de forma adequada daqui a pouco. E por que o coltan é considerado um dos minerais de sangue? Aí sim, essa segunda parte da B não é tão fácil, né? Ela exige do candidato um conhecimento sobre a geopolítica, a história, olha, misturando aí a história desse país tão violento e tão problemático. Então, se você não perdeu as aulas de geografia sobre África, provavelmente seu professor falou sobre a República Democrática do Congo, ou o Zaire. Então, o que eu resolvi fazer agora para você? A próxima parte do vídeo eu vou fazer um retrospecto sobre essa política do Congo, a história do Congo, o que aconteceu, vou dar características da geografia física também desse país, que é muito importante, econômicas e geopolíticas. Então eu vou detalhar bastante. E depois eu vou falar sobre o coltan, por que ele é então um mineral de sangue, vamos falar da importância desse minério, o que acontece aí. E aí, por último, eu chego na resolução em si, oferecida pelos sites, a esperada pelo elaborador da questão em si, e qual é a resolução ideal para você, candidato, não ter dúvidas de pontuar. O seu corretor vai olhar sua resposta e vai pontuar, se você responder do jeitinho que eu te ensinar aqui. Então, vamos lá conhecer um pouco mais sobre a República Democrática do Congo?